Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rodrigo Farias aqui para a gente falar sobre um assunto que ele é muito cobrado aí pela FGV por diversas bancas organizadoras e vem se tornado preferido quando a gente fala ali entre arranjo, combinação e permutação. Tem algumas coisas que a gente tem que entender para a gente conseguir diferenciar esses três aí. E eu acho que as bancas estão preferindo porque muitos cursinhos eles deixam essa disciplina para o final, essa abordagem para o final, e muitos alunos não chegam até lá. Tá? Alguns até cobram de uma forma, ensinam de uma forma superficial. Ou então com muito matematiquês, tá? Eu fujo desse matematiquês porque a prova, olha, eu não lembro de uma prova exigir aí a teoria disso, a notação, de uma forma tão forte que você não consiga resolver entendendo. Então, eu prefiro colocar dessa forma. Se você ainda não te inscreveu, te inscreve aí no canal, tá? Isso é importantíssimo para a gente continuar trazendo conteúdo aqui de qualidade para você. Se você quiser saber ainda um pouco mais, né, chegar aí a resolução das nossas 100 questões, nós temos aí um curso que a gente aborda todos os conteúdos aí da FGV, logicamente, né, com base nas últimas 100 questões aí que foram cobradas. Então fica muito difícil de você não enxergar na prova que você vai fazer aquilo que você aprende, tá? E sempre com preço muito bacana. Então entre em contato aí, chama agora, porque a gente tem condições limitadas, principalmente para concursos que estão para sair, para concursos cujas provas estão bem próximas. É o caso da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Se eu não me engano, tem da Prefeitura de Niterói, do Rio de Janeiro também aí, tá certo? Fechou, galera? Vamos lá, então. Antes de mais nada, né, vou fazer aqui uma breve explicaçãozinha, e é o seguinte. A gente tem a permutação, a gente tem o arranjo e a gente tem a combinação. Tá? O que é permuta? Permuta é simplesmente uma troca. Tá? É simplesmente uma troca. Isso aqui é muito usado, por exemplo, em questões que englobam fotos. Vamos supor que você tem uma foto e nessa foto lá você tem 10 pessoas, tá? De quantas maneiras possíveis eu posso dispor essas 10 pessoas? Se você trocar o Pedro pela Maria de lado, vai interferir alguma coisa? No resultado final, vai interferir? Vai. O Pedro não está mais aqui, o Pedro está do outro lado, principalmente se o Pedro for casado e estiver do lado da Joana. Então, assim, ó, quando você tem fotos, influencia bastante a questão da ordem. Então, a ordem, perdão. A ordem, ela vai ter importância, tá certo? Então, a permuta é a simples troca de todos os elementos que você tem. Então, se você tem uma foto 10 pessoas e você trocar as 10, isso aí vai ser uma permutação. Tá? Então, a ordem importa. Isso é bem importante para que você consiga entender. Então, aqui, ó, a ordem importa. Então, assim, ó, vamos pegar agora uma foto com 5 integrantes. Tá? Ou vamos supor assim que você esteja numa sala de aula, tem 5 pessoas sentadas, de quantas formas você pode dispor o espelho de classe, né, dessa turma, certo? Vamos lá então. Quando eu estou envolvendo todos os 5, então aqui ó, é o espaço onde estão os 5, o que eu vou fazer? Nesse primeiro espaço aqui, ó, destinado para um dos 5, quantas possibilidades eu tenho de colocar aqui nesse primeiro espaço onde eu vou alocar um dos 5? Eu tenho 5. Eu posso colocar o A, o B, o C, o D, o E. Aqui no segundo, eu só tenho 4, porque um já foi anteriormente aqui, ó. Então eu só tenho 4. E assim por diante. 3, 2, 1. Aí o que a gente faz? A gente multiplica tudo.
5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Ok? Beleza. Então, isso é permutação. Enquanto que na permutação nós trabalhamos com todos os elementos, tá? Vamos colocar aqui, ó, faltou mais uma informação importante. Todos os elementos. O arranjo é um pouquinho diferente, mas não muda muito, não, tá? Quando você vai numa floricultura, por exemplo, você vai comprar flores para sua amada, o seu amado. Você compra a floricultura inteira ou você compra só uma parte? Você compra um arranjo de flores. Professor, depende da merda que a pessoa fez. Tá, tudo bem. Tirando essa parte aí, você vai comprar, dentro da normalidade, um arranjo, uma parte apenas. Então, o arranjo, ele vai falar sobre uma parte de um todo. Vamos supor também que você tenha 5 pessoas. Dessas 5, presta atenção, dessas 5, você vai escolher 3. Perfeito? Dessas 5, você vai escolher 3. De quantas formas você vai poder escolher essas 3 pessoas? Lembrando outra coisa assim, ó. Se eu estou falando que eu tenho 5 pessoas, vamos supor que a primeira vai ser escolhida para ser presidente, a segunda tesoureiro e o terceiro secretário. A ordem importa que eu vou escolher essas 3 pessoas? Importa, porque você tem uma graduação do cargo. Então a ordem delas importa. Isso é fundamental para que você consiga distinguir, principalmente o que é arranjo de combinação, porque na combinação a ordem não importa. Na combinação, entre 5 pessoas, por exemplo, eu iria escolher 3 para ir numa churrascaria, numa pizzaria. Faz diferença se eu escolhi primeiro a Maria ou o Pedro? Não faz, eles vão comer igual. Agora, se está envolvendo uma valoração aí, está envolvendo cargos, como faz diferença, aí a gente está tratando como arranjo, tá bom? Então, assim, ó, o que a gente pode entender aqui? Que no arranjo, também há uma troca, tá? A ordem também importa. E aqui, ó, não são com todos, são com parte de um todo. Lembra da floricultura? Vamos pegar aqui, ó, entre 5, escolhe 3. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai escolher 3. Então, eu tenho 3 espaços aqui, ó. O que é que tu vai fazer? Desses 5, quantas possibilidades você tem para colocar aqui no primeiro? Você tem 5. No segundo, você tem 4 possibilidades, né? Na primeira, lógico, tem 5, porque tu vai olhar para aqueles 5, tu vai escolher um entre 5. Depois tu vai ter 4, porque um já foi, e depois você vai ter 3 e tu para no 3. Tá? Então aí o que vai acontecer? Tu só vai multiplicar 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Ok? E já a combinação, gente, a ordem não importa. Ok? A ordem não importa. Vamos lembrar aqui, ó.
Vamos pegar que dentre 8, escolhe 3. É que eu vou colocar aqui, ó, para ir uma pizzaria. A ordem não importa, tá? Não interessa que eu escolhi para o primeiro, segundo ou terceiro. Tá? Gente, normalmente, tá? Parte do todo, certo? Normalmente. Tá? Então, isso aqui é a regra, certo? Se a gente fugir um pouquinho disso aqui, a gente vai dar uma olhada, mas pode levar isso aqui para a prova, tá bom? E aí a gente vai escolher 3 aqui, ó. Então, inicialmente, a gente começa igual. A gente faz assim, 8, que é a primeira quantidade que eu tenho aqui que eu posso escolher, depois 7, depois 6. Só que a diferença é que, como eu vou escolher 3, eu começo fazendo embaixo, que a gente chama de 3 fatorial, tá? Que é essa notação aqui, essa notação aqui que a gente utiliza. Mas como eu fujo de notação, basta você fazer isso aqui, ó. 3, 2, 1. Ah, professor, e se eu escolhesse 5? Se você escolhesse 5, seria isso aqui, ó. Vou fazer do ladinho aqui. 8, 7, 6, 5, 4. Como são 5? 5, 4, 3, 2, 1. Aí tu multiplica tudo, mas antes simplifica, tá? Para fazer teu cálculo. O que é que tu vai fazer? Vai simplificar. 3 e 6. 6 por 3 dá 2, 3 por 3 dá 1. Eu posso pegar o 2 e cortar com esse 2 aqui, ó. E agora o que eu vou ter? 8 vezes 7 em cima, 56, dividido por 1, que é o que me sobrou aqui embaixo, né? Eu vou ter 56. Tá certo, gente? Então, assim, ó, uma breve teoriazinha para que a gente consiga chegar nessa questão aqui. Em projetos habitacionais, a equipe é formada por 6 engenheiros. Lógico, tá? Eu parto da ideia de que você tenha conhecido um pouquinho agora, através do que a gente falou aí, de como que se comportam essas 3 formas de organização. Uma empresa de projetos habitacionais, a equipe é formada por 6 engenheiros, 5 arquitetos e 4 paisagistas. A fim de elaborar um novo projeto, serão escolhidos 4 desses profissionais. Então, assim, ó, gente, vão ser escolhidos 4 desses profissionais. 1, 2, 3, 4. De modo que haja pelo menos um em cada habilitação profissional. A quantidade de diferentes quartetos que podem assumir esse novo projeto é igual a... Eu preciso entender o seguinte. Eu vou formar com 4. Tá? Então, ou seja, como eu tenho 3 especializações, uma dessas especializações terá 2 profissionais. Certo? Eu tenho 4 vagas para 3 profissionais. Então, numa das possibilidades, sempre vai ter 2. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter uma possibilidade com 2 engenheiros, 2 arquitetos e 2 paisagistas. Certo? Então, vamos começar com os engenheiros. Gente, quando eu tenho engenheiros, certo? Eu posso ter na primeira possibilidade 6 e na segunda 5. Aqui eu estou tratando de engenheiros. Arquitetos. Arquitetos. Eu tenho 5, né? Então eu tenho 5 possibilidades aqui. E paisagistas. Eu tenho 4 aqui. Veja que nos engenheiros a gente tem uma mini combinação
aqui dentro. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, 2 e 1. E trata isso aqui como se fosse uma combinação dentro de um arranjo. Tá? Ou de até uma permutação, tá? Mas eu tenho que entender que eu estou trabalhando separado. Então, o que é que eu faço aqui? Ó? Eu simplifico. Eu vou ter aqui 3 e aqui eu vou ter 1. E aí eu começo a trabalhar agora ele normalmente. Então, como aqui eu tenho duas possibilidades, tá? Eu preciso colocar uma combinação aqui dentro, porque o que que acontece? Se eu tiver esses engenheiros aqui, ó, esses dois que eu escolhi, vamos supor que ele é o engenheiro A e o engenheiro B. Faz diferença eu inverter a posição desses dois aqui, CB e CA? Não faz diferença, tá? Como são 6, vamos supor que eu selecionei o C e o E. Não faz diferença entre o C e o E e o C. Então a gente faz essa mini combinação ali dentro, certo? E a gente vai ter o que aqui? 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 75. Vezes 4, a gente vai chegar aqui ao valor de 300. Só que essa é uma das possibilidades que eu tenho. Eu tenho outras possibilidades também, que é agora a gente colocar 2 arquitetos aqui no meio. Então eu vou colocar os 2 arquitetos. Se eu tenho 5, eu começo do 5. E eu vou colocar 2, eu tenho 5 e depois eu tenho 4. Agora vamos para os engenheiros. Engenheiros eu tenho quantos no total? 6. Então eu já abro com 6 e paro aqui, porque é só um, né? E paisagistas, gente, paisagistas, nós temos 4. Então, mantenho aqui. Eu vou ter que fazer uma mini combinaçãozinha aqui com os arquitetos, então vai virar 2 e 1. Simplifico aqui, ó, e aqui vai virar 1 e aqui vai virar 2, certo? 5 vezes 2, 10. Vezes 6, 60. Vezes 4, 240. E agora a gente vai para a última possibilidade, que é a gente colocar 2 paisagistas aqui dentro. Se eu tenho 4, eu abro com 4 e faço 3. A gente já viu que a gente vai precisar de uma mini combinação aqui dentro. Vai virar isso aqui, né? Simplifico. 4 com 2, eu vou ter 1 aqui e 2 em cima. E agora eu vou fazer o restante. 6 engenheiros e os 5 arquitetos que eu tenho. Fechou? E a gente vai fazer o cálculo aqui. Eu vou ter 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 5, se 36 vezes 10 daria 360, 36 vezes 5 eu vou ter 180. Agora, gente, basta eu somar todos esses valores. Tá? Se eu somar 300 com mais 240 mais 180, eu vou ter 8 com 4, 12, vai 1 lá, né? 2, 3, 6, 7, 720 é a nossa resposta correta. Tá certo, gente? Então, aqui uma aula um pouquinho mais longa, porque a gente colocou um pouquinho de teoria. A gente viu outras coisas. Difícil a FGV ela trabalhar só com combinação pura. Ali a gente tem uma mistura, tá? Umas coisas relacionadas a princípio de contagem, porque assim, são assuntos que se conversam. Não é a questão da FGV, mas às vezes você entende que você trabalhar com um anagrama, que é envolvendo palavras, aí tem a ver às vezes com uma permutação, tem às vezes a ver com uma combinação dentro. Então, às vezes é bom a gente entender um pouco do todo, que é o que a gente fez antes, pegando um pouquinho de